Saúdo a todos com a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 28, por favor. Quero cumprimentar de maneira especial o nosso pastor presidente, pastor Emanuel Júnior, também agradecer pela oportunidade de estar de alguma forma contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Também cumprimentar nosso pastor Gilian, segundo vice-presidente, em nome dele, na pessoa dele, cumprimentar também todos os queridos companheiros, pastores que estão aqui, também a nossa diretoria da nossa igreja. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 2, verso de número 28. Podemos todos juntos, irmãos? 1, 2, 3 e já. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esse pequeno versículo escolhido como tema para esta igreja, é bem verdade, irmãos, que a igreja de Tiatira é a quarta igreja elencada que estamos no meio do estudo bíblico. E, meus irmãos, nós sabemos que na escuridão da noite, os caçadores, os animais vorazes, predadores, eles colocam todas as suas habilidades, as suas táticas, e mostram todo o seu potencial nas trevas da noite. E a igreja em Tiatira passou por um momento de escuridão, de densas trevas, e nós percebemos como foi o agir de Deus. A igreja localizada na cidade de Tiatira, ou melhor, a cidade de Tiatira, ela foi fundada por um dos seus, ou melhor, por um dos generais, dos grandes generais de Alexandre o Grande. E como um espólio foi dividido todo o seu império, e um dos seus generais fundou esta cidade. Esta cidade, ela, em comparação às demais aqui das setes, ela é a menor, tanto no seu tamanho, como também na sua economia. A cidade de Tiatira dentre as suas características econômicas, se destaca ali pela sua produção de tecidos, não é? E tem a Lídia, uma irmã que Paulo, ministrando a palavra, ela acaba se entregando a Cristo ali no capítulo 16 de Atos. Também era uma comerciante, uma empreendedora do ramo dos tecidos, do ramo têxtil. Mas também Tiatira era uma potência metalúrgica, trabalhava com os metais. Daí então Jesus se apresentar no verso de número 18 desta maneira: isto diz Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Cristo, ele vai falar com, não diferente das outras demais cidades, ele vai se dirigir
com algo específico da cidade, com uma linguagem que a cidade compreende. Se fosse aqui de Birigui, certamente seria na indústria do calçado, penso eu, que Cristo falaria algo para a compreensão. Mas a Tiatira, ele começa dizendo: aquele que tem olhos como chama de fogo, nada pode escapar da sua visão, nada escapa do alcance dos seus olhos. Os olhos e a visão de Jesus, ela é perfeita, nada pode escapar da visão de Jesus. E também os seus pés como latão, reluzente, polido, forte, resistente, poderoso, que pode pisar, que pode esmagar, que pode também destruir pela sua força e pelo seu poder. O poder do metal, o poder do ferro, e até hoje ainda o ferro é o metal mais poderoso, é o material de obra-prima do poder bélico, não é isso? Forte e poderoso. E ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Não diferente das outras igrejas, ele vai dizer que conhece, que sabe, que entende, que participa, que toma conhecimento daquilo que eles fazem. Os seus olhos, irmãos, a escuridão não pode apagar o brilho da chama dos seus olhos. Nem a densa escuridão consegue ocultar a visão de Jesus. Ele enxerga todas as coisas, ele esquadrinha os nossos pensamentos. E o salmista vai dizer: até no Sheol, até na sepultura, até debaixo da terra, o Senhor nos enxerga. Nada pode escapar da sua visão. Eu conheço as tuas obras. E veja algumas particularidades da igreja de Tiatira, que as tuas últimas obras, no verso 19, são mais que as primeiras. Veja o progresso desta igreja. E irmãos, de se notar também que a cidade de Tiatira era menor em relação às outras. Poder econômico em relação, por exemplo, a Éfeso, era bem menor. Seu poder econômico era bem menor. Porém, a maior carta em quantidade é a de Tiatira. A maior revelação dentre as igrejas em quantidade é a igreja de Tiatira. Veja, irmãos, que para Deus não importa o tamanho, Ele se revela. Não importa se é menor, recebe revelação. E ainda recebe revelação maior do que todas as outras. As tuas últimas obras são mais que as primeiras. Veja que, apesar de alguns problemas, e que nós já vamos adentrar, pelo menos alguns, apesar da dificuldade, apesar de ser a menor dentre as cidades, o progresso dela foi extraordinário. As obras dela foram mais do que as primeiras. As tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmãos, daí a necessidade de constante crescimento. Daí a necessidade de crescermos.
Daí a necessidade de desenvolvermos, daí a necessidade de continuarmos. Apesar de ser pequena, apesar de ser inexpressiva, ela continua desenvolvendo. Apesar de ser economicamente inviável em relação às outras, ela continuou crescendo. Às vezes aos nossos olhos é pequeno, é insignificante, mas o que importa é continuar crescendo, é progredir, é marchar, é continuar, é desenvolver. Bendito é o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo vai dizer: cresçamos em tudo, cresça em tudo, em todas as áreas, em todos os departamentos, continuemos crescendo para a glória de Deus. Quantos têm esse desejo de continuar crescendo? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Cresçamos em tudo. Aquele que é a cabeça, Cristo. Continuemos crescendo, irmãos. Somos pequenininhos. Nosso poder é pequenino, sem expressão, mas o que importa é o resultado. Continua crescendo, continua desenvolvendo, continua trabalhando, continua orando, continua buscando a graça de Deus. Cresça em tudo, irmãos. Que possamos, em algum momento, quando for analisar os dados do desenvolvimento, que seja progressivo, que seja satisfatório, que seja, irmãos, para a glória de Deus. Quando nós avaliarmos, olhar para nós mesmos e dizer: eu consegui melhorar para a glória de Deus. Eu orava um pouquinho assim, agora eu oro mais um tanto assim. Continuemos crescendo, crescendo e desenvolvendo para a glória de Deus. Veja que apesar das dificuldades, era uma igreja que continuava crescendo, que as obras dela eram mais que as primeiras. Bendito é o nome do Senhor. Mas tinha agora algumas dificuldades, alguns entraves. E os entraves, irmãos, não era algo relativo ou algo superficial, era um problema difícil que estava enraizado. Está no verso de número 20: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja um ponto seríssimo que afetava o desenvolvimento, apesar de ainda estarem crescendo, sendo as obras melhores, mas tinham seus problemas e a sua dificuldade. E Jesus fala aqui uma linguagem metafórica, simbólica, em relação a Jezabel. Jezabel, a título de lembrança, a cobrar a memória dos irmãos, é aquela esposa de Acabe, perversa, que sustentava os profetas de Baal e Azera, e promovia a promiscuidade, a imoralidade, e levava a nação de Israel à secura. Não foi isso que Elias profetizou? A seca, a secura de toda a nação de Israel, de toda a vida espiritual, comprometendo todo o povo de Deus. E essa exortação, essa correção de Cristo à igreja, é que os ensinadores, os mestres, estavam ensinando, irmãos, a relativização das Escrituras, a relativização do Evangelho.
Tudo é relativo, não há uma verdade absoluta. Isso é obra do gnosticismo, não é? Tudo é relativo, irmãos. O corpo, ele para nada serve. Então, se você usar, essa é o pensamento dos falsos mestres. Se você usar o seu corpo, gastá-lo, doá-lo às promiscuidade, imoralidade, você vai acabar desenvolvendo-se, e o que importa mesmo é a sua alma, e o que importa mesmo é o seu coração, não é? E essa última frase é o que nós mais vemos. Não, mas é porque Deus quer o coração. É o relativismo, tratando as coisas do Senhor com superficialidade. A promiscuidade, irmãos, agora eu falei certo. A promiscuidade continua sendo promiscuidade. A imoralidade continua sendo a imoralidade. A idolatria continua sendo idolatria. A verdade da palavra de Deus, ela é absoluta, ela não é relativa, é a poderosa, inerrante, infalível, absoluta palavra de Deus. Não há relativização, não há jeitinho brasileiro, é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Tem na NVI? Se tiver, por gentileza. Talvez o venerado fica um pouco difícil de entender. Digno de honra. A NVI? O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Irmãos, com a devida vênia, precisamos falar sobre isso. A repreensão de Jesus não é uma repreensão, irmãos, fácil de aceitar. A palavra, o nome Jezabel, para os judeus ali, para os crentes, é um nome forte, símbolo da imoralidade, símbolo da desobediência, símbolo da idolatria. E Jesus fala: olha, tem Jezabel aí. É algo chocante. É algo, irmãos, que vem para confrontar mesmo, para bater de frente. E é algo que parece que quando a gente fala, quando cai numa lição da escola bíblica dominical, e nós temos que passar por esse tópico, parece que alguns tratam ou se sentem ofendidos, achando que é uma indireta, com o devido respeito, com a devida vênia. Tratar sobre, irmãos, a pureza do casamento. O casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal conservado puro, venerado entre todos, é o matrimônio. E o leito sem mácula, irmãos, sem mancha,
sem imoralidade, sem defeito. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é absoluta. Se ela fala, se ela ensina que o matrimônio, que o casamento é heterossexual, monogâmico, indissolúvel, não há o que discutir em relação a isso. O casamento é indissolúvel. Ele não se deteriora, ele não se acaba, ele não se esvai pelo ralo, ele não se dissolve. O casamento é uma instituição, irmãos, projetada por Deus. Ela é indissolúvel. Não cabe imoralidade, promiscuidade no casamento. Nem aos solteiros. Case-se, Paulo diz, né? Aquele que é melhor casar do que se abrasar, é isso, né? É melhor casar do que se abrasar. Então case-se, escolha a sua parceira, o seu noivo, sua esposa, seu esposo, e case-se, seja feliz, e honre o matrimônio como algo de Deus, como algo absoluto de Deus. Não é nenhuma indireta, e muito menos direta. É a Bíblia Sagrada. O casamento é uma instituição divina. E veja, irmãos, a consequência. Eis no verso 22, que porém numa cama, se não se arrependerem das suas obras. Pôr numa cama aqui, irmãos, é juízo de Deus, é o leito de enfermidade, é doença. E irmãos, que essa doença seja física, porque quando é espiritual, acredito eu que é pior. A doença, a enfermidade, Deus trata isso como uma enfermidade. A idolatria, filhinhos, não é conselho de João, filhinhos, guardai-vos da idolatria, se preserve da idolatria. A idolatria, irmãos, a gente pensa já em uma estátua, não é? Não é propriamente ou somente isso. A idolatria é colocar tudo na frente de Deus, principalmente as nossas vontades, principalmente os nossos desejos, principalmente aquilo que nós queremos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confia nele, entrega tudo a ele. No nosso coração não cabe nem nós mesmos, só cabe Jesus lá dentro e mais ninguém. Quantos pode adorar o nome do Senhor por isso? Só cabe Jesus lá dentro, não cabe mais nada. E veja, irmãos, que apesar desses problemas seríssimos e graves, no verso 25, Jesus vai dizer assim à igreja: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Segura o que você tem, segura o que você já conquistou, segura o que você já conquistou até aqui nesta caminhada da fé. Não negocie, não troque, não venda. Vende
por 5 minutos, por 10 minutos, não negocie. Por um ato, não troque. Retém, segura. O que tens, retende-o até que Jesus venha. Segura, não vale a pena destruir isso. Não vale a pena perder o que já conquistou. Não vale a pena, eu cheguei até aqui. Senhor, me ajuda a continuar. Me ajuda a preservar isso. Me ajuda a guardar isso. Me ajuda a guardar essa fé maravilhosa. Me ajuda a guardar a presença do Senhor. Que presença maravilhosa, irmãos. Quando a gente vem num culto como esse, e no ato do louvor, da adoração, nós sentimos a presença de Deus, e sentir o coração queimar. Não troque isso, retente, segura, não negocia este momento, esta graça de Deus maravilhosa. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Guarda o bom depósito, deixa guardadinho, protege, segura, não negocie. Nós vemos o próprio, a vinha de Nabote, não é? Acabe querendo, ele: não posso, é herança dos meus pais, eu não negocio, eu não vendo. Acabe: pode pegar aí o que você quer, pode falar seu preço, não tem preço, é meu, foi comprado na cruz do Calvário. Eu sou de Jesus, eu sou dele, eu não posso negociar nada. Foi ele quem me deu o ministério, foi ele quem me deu essa graça, foi ele quem me deu a presença do Espírito Santo. Eu não negocio, eu não troco, eu não vendo. Guarda o bom depósito, segura. Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 28, para encerrar. Jesus é a estrela da manhã. Veja, há noites, irmãos, e é na noite que o predador ataca. Os mais vorazes predadores, eu termino onde eu iniciei. Os mais vorazes predadores atacam na calada da noite, quando estamos dormindo, quando a presa está dormindo, quando a presa está descansando, quando a ovelha está descansando no aprisco, é onde vem o lobo voraz para arrebatar, para devorar. É o falso ensino. Quando estamos descansados, é que vem os falsos mestres, é que vem ensinando a relativização da palavra de Deus. Nós não, mas isso daí dá para encaixar, dá para fazer. Aí ele vem destruindo a nossa vida, arrebatando as ovelhas. Mas Jesus é a estrela da manhã. Quando aponta a alva do dia, a estrela no céu brilha, começa a iluminar a escuridão, começa a clarear, e os predadores vão fugindo. Veja como é difícil você achar um predador durante o dia. Ele se esconde. Quando aponta a alva e a estrela da manhã aparece,
os predadores fogem, correm, se escondem. Apocalipse capítulo 22 e verso 16 vai dizer que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Quando Jesus começa a clarear, o adversário corre, foge, se esconde, vai para o seu buraco. Deixa Jesus aparecer na tua vida. Deixa a estrela brilhar na tua vida. Ele, a estrela da manhã, resplandecente, é Ele quem brilha nas nossas vidas e afasta todo lobo. Veja, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios de número 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia começa com a estrela da manhã brilhando, e ela vai progredindo, e à medida que ela vai subindo o sol, o predador ele vai correndo, ele vai fugindo. É muito difícil achar um predador, é difícil achar uma serpente que preda, uma predadora nata durante o dia. Eu vi uma vez o Richard falando, o Richard Rasmussen, né? Todo mundo sabe quem é. Falando, e ele discorrendo, vocês pensam que é fácil achar uma serpente? E ele falou que passou, se eu não me falha a memória, uns 3 dias procurando. 3 dias procurando, até ele achar. Não é fácil, porque o sol está brilhando, a luz está clareando, eles fogem, se esconde. Malaquias no capítulo 4, no versículo 2, vai dizer assim: para nós já nasceu o sol da justiça. O sol da justiça já brilha, e nenhum predador, irmãos, vai nos arrebatar das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos com Ele, nós estamos Ele, e nós estamos para a glória dEle. Estamos nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele. A noite escura vai passar. Logo, logo, irmãos, a estrela da alva vai brilhar, o sol da justiça vai se levantar, e lá no céu, irmãos, não haverá noite, nem escuridão, nem trevas, porque o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo iluminará tudo. Não vai ter nem sombra, bendito é o nome do Senhor. O sol da justiça vai clarear e afugentar todo o inimigo, todo adversário. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Adore Jesus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Glória a Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Que ensino maravilhoso. Está valendo a pena estudar as 7 cartas
para as igrejas da Ásia? Se sim, diga amém. Hoje ouvimos mais uma carta através do evangelista Júlio e um ensino maravilhoso, prático para a vida da igreja. E eu chamo atenção aqui, dentre tantas coisas que ouvimos, no capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz, quando o Senhor faz aqui uma referência a algo que não estava bem na igreja, e o Senhor corrige, o Senhor aponta o erro, a falha, e ele diz: tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, naqueles dias, já tinha gente na igreja que se dizia profeta e tinha a oportunidade para ensinar, para falar, e enganavam os servos do Senhor. Veja que os servos do Senhor, eles são suscetíveis a serem enganados. Então cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus, darmos para o povo sempre a vacina, a palavra, a orientação, combater os falsos ensinos e não permitir que aqueles que se dizem profetas ensinem ou ganhem espaço no meio do povo. Nós temos essa obrigação, como igreja, como pastores, como líderes, de mostrar para a igreja aonde está o falso ensinamento. E hoje, se naquele dia ou naqueles dias já tinha, hoje muito mais. Isso se multiplicou, mas é nosso dever orientar, ensinar a igreja. A nossa obrigação não é falar o que agrada os ouvidos das pessoas, mas é ensinar a palavra de Deus e mostrar que existem os que se dizem profetas ou profetizas e ensinam e enganam os servos do Senhor, mas aqueles que estudam a palavra, aqueles que frequentam a escola dominical, aqueles que estão no culto de ensino e aqui ouviram a palavra. E eu pergunto: quem ouviu a palavra, diga amém. Quem prestou atenção na palavra, diga amém. Quando nós ouvimos e prestamos atenção, então nós somos guardados de cairmos nestes falsos ensinamentos. Há muitas pessoas doentes, irmãos. Há muitas pessoas doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, doentes mentalmente, porque estão ouvindo esse tipo de gente. Aí começam a ficarem perturbadas. Pessoas que enxergam erro em todo mundo. A igreja já não serve mais, o dirigente não serve mais, o pastor não serve mais, o pregador não serve mais, porque agora ele está seduzido ou seduzida por falsos ensinamentos. E geralmente isso acontece com aqueles que se afastam da congregação, aqueles que deixam de frequentar os cultos, de frequentar culto como este, culto de doutrina, culto de ensinamento, e essas pessoas se tornam presas fáceis. As serpentes estão por aí, e elas seduzem e depois destroem estas vidas preciosas, que são servos e servas de Deus. Mas vamos nos levantar cada vez mais como arautos do Senhor e mostrar aonde está o veneno. Você é responsável por ensinar lá na sua casa. Ensine a sua esposa, ensine os seus filhos, mostre para eles aonde está o veneno. Agora, se você fizer parte daqueles que soltam o veneno, então o que vai acontecer é o que está aqui no texto que foi lido. O que resta é a cama, é o juízo de Deus, é a enfermidade. E aí o médico procura o mal, procura a enfermidade e não acha, porque ela tem origem espiritual e só sairá dali da sua casa o dia que você se levantar e falar: aqui na minha casa não terá vez falso profeta, falsa profetisa, aqui na minha casa não terá oportunidade aqueles que
falam mal de igreja, falam mal de pastor, falam mal da Bíblia. Nós ouvimos aqui que a Bíblia ela é absoluta, amém, irmãos? E tem gente por aí falando mal até da Bíblia, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Se você permitir isso entrar na sua casa, o que está reservado para você é o que está aí no capítulo 2, a partir do versículo 18, que é o juízo de Deus. Mas veja o que diz a palavra de Deus no versículo 24, capítulo 2, versículo 24, veja o que diz a palavra de Deus: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina. Na igreja de Tiatira ainda tinha os remanescentes, tinha os irmãos que não tinham essa doutrina. E qual era a doutrina que esses irmãos não tinham? A doutrina de Jezabel, a doutrina do relativismo, a doutrina daqueles que pregavam a imoralidade, a doutrina daqueles que pregavam contra os fundamentos da fé cristã. O Senhor Jesus está dizendo: a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Essa frase ela é muito forte, porque Jesus está dizendo que alguns irmãos não tinham essa doutrina, não deram ouvidos a essa doutrina e não conheceram doutrinas profundas, porque os mestres daqueles dias, eles diziam que o que eles ensinavam eram coisas profundas, que a igreja não sabe, que você não sabe, mas que eles, com a sabedoria deles, descobriram. Mas Jesus diz que o que era profundo para eles, Jesus diz o seguinte: são profundezas de Satanás. Tem muita gente aí querendo dizer que descobriu a roda. Não, porque agora nós descobrimos a verdade, agora nós conseguimos interpretar a Bíblia de forma correta, mas nós não queremos essas profundezas de Satanás. Nós já temos a revelação de Deus em nossa mão. Quem tem a revelação de Deus, levante aí a palavra de Deus, aí está a revelação de Deus. Nós não queremos as profundezas deles, porque Jesus chama as profundezas deles de profundezas de Satanás. Estudam, estudam e estudam para a própria perdição. Mas você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você não precisa que ninguém te revele um outro evangelho, porque Paulo diz que qualquer outro que pregar outro evangelho, mesmo que seja um anjo, ele é considerado maldito, anátema. Fiquemos com aquilo que recebemos do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém?